a nossa aula 5 do módulo e a gente vai continuar falando sobre o mapeamento do fluxo de valor, só que hoje a gente já trabalha com o desenho do estado atual. Se vocês se recordarem da aula passada, a gente conversou o quê? A gente conversou do mapa no estado atual. Hoje a gente vai conversar no estado futuro, tá? No estado atual, gente, é quando a gente tira uma fotografia de como está a nossa situação hoje. Então, a gente vai colocar se ele está gerando muito estoque entre uma etapa e outra, se tem um gargalo. Então, todas essas informações a gente vai inserir, tá? E aí, hoje, a gente já olha para o nosso processo buscando modificar o nosso processo, tá? Então, a gente pensa o quê? A gente pensa no estado futuro, em como a gente quer que ele chegue, tá? E vocês devem ter visto, na semana passada, a gente, conforme ia conversando, nós já íamos vendo ali algumas oportunidades para melhorar o nosso fluxo de produção. E olhando para o estado passado, pessoal, nós já percebemos o que nós podemos reduzir de estoque, melhorar o nosso fluxo de produção, tá? Por quê, gente? Porque a diferença que nós temos é daquilo que agrega valor e daquilo que não agrega valor, tá? Então, a gente já consegue perceber o que está agregando valor e o que não está agregando valor. Então, nós já sabemos que precisamos entregar as coisas muito mais rápido. Semana passada, eu não me recordo quanto tempo dava, mas dava, assim, uma quantidade de dias muito grande, né? Que mostrava o quê? Do momento em que meu produto chegou na primeira etapa, ou seja, chegou do nosso fornecedor até o momento que o nosso produto era despachado para o nosso cliente, ele dava, eu acho que 22 dias, alguma coisa assim. E o nosso tempo de processamento era coisa ali de minutos, né? Então, a gente percebeu o quê? Que a gente tinha gargalos muito grandes no nosso processo produtivo, tá? E hoje não, hoje a gente vai olhar para esse processo produtivo da forma que ele estava, né? E a gente vai tentar inserir melhorias, tá? Para isso, gente, né, nós já vimos que nós podemos identificar o quê? Os desperdícios. Então, por que a nossa primeira aula a gente veio lá para entender alguns conceitos? Aí, na nossa segunda aula, a gente conversou sobre o Kaizen, que é o quê? As nossas melhorias contínuas, as pequenas melhorias que trazem diferença para nosso processo. E logo na seguida, a gente entendeu sobre os desperdícios de produção. E semana passada, a gente entendeu como estava a situação atual. E hoje a gente faz o quê? Hoje a gente vem para eliminar esses desperdícios de produção, tá? Para isso, gente, esse aqui era o exercício de semana passada que eu trouxe para vocês, se eu não estiver muito enganado. E ele mostrava o quê? Ele mostrava que o nosso lead time, que era o tempo que o nosso processo chega aqui até o nosso processo aí, estava em 24,7 dias. E o nosso tempo de agregação de valor, que é o nosso tempo de processamento, estava igual a 211 segundos. Então, assim, é uma diferença muito grande, algo que não pode acontecer, né? Por quê? Porque a gente está tendo problemas, a gente está tendo um estoque excessivo em alguma etapa aí, em várias etapas, que está me gerando esse problema, tá bom? E aí, pessoal, o que nós observamos na semana passada, né? Então, a gente observou os estoques intermediários altos, que é o quê? Esses estoques aqui que eu tenho, por exemplo, da minha mistura da matéria-prima até extrusão, né? Aqui, esses 360 unidades, a gente pode olhar e pode considerar pouco. Mas aí, entre a extrusão e o fracionamento, gente, nós temos um estoque de 8.640 unidades. Quanto tempo vai demorar para processar isso aqui? Por mais que o nosso takt time é de 40 segundos, ele vai demorar muito tempo para processar, tá? E se vocês se recordarem, o takt time, ele era o quê, gente? Era a nossa demanda dividido pelo nosso tempo disponível, né? O que significa que nós tínhamos em segundo, que quer dizer o quê? Que a cada tantos segundos, a tantos minutos, o meu processo vai ter que sair uma peça. Então, nesse exemplo aqui, a cada 40 segundos tinha que sair uma unidade produzida, tá? Então, esse era o nosso takt time, tá bom? E aí, gente, a gente viu um alto lead time, a gente viu o nosso tempo de ciclo menor que o nosso takt time. O que quer dizer isso, gente? Quando vocês olham aqui esse tempo de ciclo, por exemplo, da extrusão de 39 segundos, ele está muito próximo aqui do nosso takt de 40 segundos. Mas quando você olha para o seu fracionamento de 36 segundos, gente, ele está menor, ou seja, eu estou tendo ociosidade no meu processo, tá? Nós temos a baixa disponibilidade dos equipamentos, o fluxo de informação que estava deficiente e como resolver isso, né?
Ou seja, o que eu devo resolver primeiro, tá? Então, a gente pode resolver várias situações, tá? Mas, para isso, o que eu trouxe? Eu trouxe para vocês que o mapa do estado futuro, ele é uma etapa do nosso mapa de fluxo de valor que responde a pergunta sobre o que deve ser melhorado no processo, tá? Então, um detalhe que a gente sempre tem que pensar aqui é que a gente tem que definir o nosso mapa de estado futuro quando a gente tem a nossa fotografia do estado atual. Ou seja, para vocês definirem como vocês querem, vocês têm que ter passado pelo processo de definir o estado atual, tá? E aí, um detalhe, gente, é que para a gente fazer o nosso MFV, ele basicamente vai ser uma planta baixa, tá? De uma reforma, ou seja, a nossa reforma do nosso processo atual. Então, ele está hoje dessa forma, mas eu quero que ele fique dessa forma, tá? Em seguida, além de tudo isso, o mapa de estado futuro ele é um projeto de melhoria para o fluxo de valor, tá? Ou seja, a gente quer fazer o quê? A gente quer fazer com que o nosso tempo total, né, o nosso lead time, ele seja muito próximo do nosso tempo de processamento, que é o quê? O que nos agrega valor para o nosso processo produtivo. E, gente, um detalhe é que as mudanças que a gente tem no mapa de fluxo de valor, elas não podem ser de alto investimento, elas devem ser de baixo investimento, tá? Por quê? Mudança de baixo investimento, gente, eu quero chamar muita atenção aqui. Por quê? Porque o nosso mapa de estado futuro não é para ter um alto investimento, tá? Então, por exemplo, uma automação no nosso processo produtivo não é o ideal, não é o que a gente quer. A gente não quer ter uma automação, um negócio que vai custar muito dinheiro, tá? E isso é para quando você vai mudar o seu processo. Aqui a gente não quer isso. A gente quer uma coisa que não vai me custar muito caro, tá? Aqui nós vamos para aquelas mudanças que têm um baixo investimento. A aplicação de um Kaizen, a aplicação de um 5S, a aplicação de um 5-porquê, tá? Então, são aquelas ferramentas que têm um custo inferior, que têm um valor inferior, mas que vai me trazer alguma mudança para o meu processo produtivo, tá? E aí, por onde que a gente começa tudo isso, gente? Primeiro de tudo, eliminando o nosso excesso de produção. Como que a gente vai fazer isso, gente? Como que a gente vai falar? Tá? Se vocês se lembrarem, quando a gente falava, né, sobre os 7 desperdícios, nós comentamos sobre a superprodução, tá? Pode ser, eu sempre falo assim, que a superprodução é como se fosse o pai ou a mãe de todos os demais desperdícios. Por quê? Porque a superprodução vai me gerar movimentação excessiva, vai me gerar transporte excessivo, vai me gerar estoque excessivo, então ele acaba sendo responsável por muitos outros problemas, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é eliminar esse excesso de produção, tá? Então, esse excesso de movimentação, tudo isso. E aí, como que a gente elimina isso, gente? Buscando produzir menos, tá? Então, eu vou produzir menos, formando uma quantidade baixa de estoque. Por que é importante isso? Por causa de 3 principais motivos. Então, os processos, eles entregam em uma data anterior à data necessária para a entrega. Os processos produzem uma quantidade superior à quantidade real dos pedidos, ou ainda os processos produzem a um ritmo maior que o ritmo de consumo real da peça. Ou seja, gente, quando eu estou falando que eu tenho uma superprodução, é por causa de algum desses motivos. E o que eu tenho que buscar fazer? Eu tenho que buscar eliminar esses possíveis motivos. Então, eu não vou produzir muito antes do que é necessário. Eu vou produzir quando eu realmente tenho certeza que é necessário, tá? E aí, por exemplo, eu tenho uma máquina que ela consegue produzir outro produto. Então, no lugar de eu deixar ela exclusivamente para aquele produto, eu posso fazer o quê? Eu posso associar para produzir outros produtos, tá? Então, isso aqui é muito interessante. E aí, falando de produtos em estoque, pessoal, por que nós devemos buscar eliminar, tá? Por quê? Porque com o tempo, esses estoques, eles têm uma tendência a apresentar defeitos, tá? Então, muitas vezes, a gente movimenta esse estoque, muitas vezes, para organizar tudo isso, e esse estoque não está saindo para entrega, e aí o que pode acontecer? Pode acabar resultando em um defeito, tá? Então, os produtos que estão em estoque, eles têm uma tendência a resultar em um defeito, tá? Ele também ocupa um espaço muito grande.
tá? Além disso, ele vai ter que aumentar ali o transporte. Por quê? Porque eu vou ter que ter este transporte para movimentar, para depois retirar do local, levar até a expedição e assim por diante, tá? Eles ocupam muitos recursos, pessoal, produzindo o que não é necessário, tá? Então, o que é isso, gente? A gente gasta mão de obra, a gente gasta tempo, a gente gasta matéria-prima, a gente gasta dinheiro, luz, água, várias outras características. Então, quando a gente tem uma superprodução, a gente, consequentemente, tem um estoque muito maior e, consequentemente, eu tenho gasto de muitos outros recursos que estão associados, tá? Eles aumentam, né? Por exemplo, eles podem aumentar o atraso. Por quê? Porque a gente gasta, gente, tempo com isso. Às vezes ele ficou muito em estoque e quando a gente vai entregar para o meu cliente ele já não quer aquele produto. Por quê? Porque aquele produto já ficou obsoleto, por exemplo. Então já não é interessante. Então, o primeiro passo é eliminar essa superprodução, diminuir o estoque pessoal, tá? Por quê, gente? Porque o estoque normalmente é uma furada, tá? Vocês precisam ter, sim, um estoque, gente, mas esse estoque, ele tem que ser eficiente. Ele tem que ser aquele estoque que vocês aprenderam a determinar lá na disciplina de PCP, quando a gente determinava o que era um estoque mínimo, o que era um estoque de segurança, tá? Então, a gente tem que garantir isso, tá? Ou seja, a gente não vai produzir. A gente vai produzir de acordo com o que o PCP me mandou, e o PCP é definido de acordo com uma demanda, de acordo com o setor comercial, tá? Então, quanto mais assertivo é o nosso PCP, menos estoques a gente vai ter, menos gastos, menos todos esses problemas que eu mostrei aqui para vocês, tá? Então, gente, para a gente ter um bom fluxo produtivo, a gente precisa regular o nosso fluxo de produção. E como que a gente regula o nosso fluxo de produção, gente? De acordo com o nosso takt time, tá? Então, se eu calculei que eu preciso produzir a minha produção a cada 40 segundos, eu tenho que fazer com que o meu setor atenda aquela produção, tá? Não faria sentido calcular o nosso takt time se a gente não tiver essa consideração, tá? Até porque, gente, para calcular o takt time, a gente precisa saber o tempo que nós temos disponível e a nossa demanda que é necessária. Ela não é um negócio que saiu da minha cabeça. Eu defini que a cada 40 segundos eu preciso produzir um produto. Não, ele foi definido de acordo com o cálculo, ou seja, ele é uma métrica que a gente utiliza, tá? Essa métrica, ele é também uma característica que a gente considera como nosso sistema puxador, tá? O que quer dizer isso, gente? Se o meu takt time, ele é de 30 segundos, mas se você produz, por exemplo, em 12 ou 13 segundos, você está tendo o quê? Ociosidade da sua máquina. Também não é o ideal, tá? Mas se o seu takt time é de 30 segundos e você está demorando para produzir 36 segundos, você está atrasando a entrega do seu cliente, tá? Ou seja, você está atrasando a entrega não só do seu cliente, você está atrasando a sua entrega para a próxima etapa, e aí vai gerando os nossos gargalos. Então, gente, se o takt time foi calculado para ser 30 segundos, eu tenho que fazer com que a minha linha de produção seja balanceada para 30 segundos, tá? Vocês aprenderam a balancear também lá dentro de PCP, mas a professora vai mostrar aqui hoje também algumas características sobre esse balanceamento, tá? E aí agora, gente, também é algo muito interessante, é que a gente precisa tornar o nosso fluxo de valor em um fluxo de valor enxuto, tá? Ou seja, a gente deve produzir de acordo com o que é o necessário. Cada processo produtivo, gente, ele deve produzir apenas e exatamente aquilo que o processo posterior precisa. Ou seja, isso aqui é quando a gente fala em produção puxada e produção empurrada. Se eu estou produzindo uma produção empurrada, gente, eu produzi, mandei para a próxima etapa, independente se a próxima etapa vai utilizar ou não, tá? E esse não é o nosso objetivo, tá bom? E aí, gente, o valor do nosso TACT, ele também é interessante porque ele é estabelecido no processo puxador. O nosso processo puxador é o que nós chamamos de pacemaker, tá, pessoal? Os outros, consequentemente, todos os outros processos vão ter que atender ao nosso takt time, tá? Então, se o takt é de 40 segundos, todos os outros processos vão ter que atender esse processo puxador, tá? E aí, a professora vai mostrar para vocês um videozinho bem rapidinho, tá? A professora deveria ter carregado antes, mas eu esqueci. Vamos lá.
para vocês verem. Propaganda, gente. Vamos. Ó, a diferença do que é o sistema empurrado para o sistema puxado, tá, gente? Então, pessoal, eu mostrei esse videozinho aqui para vocês entenderem qual que é a diferença, tá? O que quer dizer isso, gente? Um processo puxador, né? Ele vai ser caracterizado justamente porque vai ter que ter um processo, uma determinada etapa, onde vai chegar o meu pedido de produção. E esse pedido ele só vai chegar quando ele já foi solicitado, ou ainda quando eu tenho um sistema Kanban que determina assim, ó, eu tenho que ter, por exemplo, 5 peças no meu estoque. Foi comprada as 5 peças, então tá na hora de eu produzir. Às vezes não chegou a ser comprada as 5, mas o meu sistema de segurança fala que quando foi vendida a terceira peça, é hora de eu começar a produzir, tá? Então, quando a gente fala em processo puxador, ele tem um processo puxador específico. Tá? E aí, antes da professora explicar o que é o pacemaker, a professora vai só dar uma olhada se vocês têm alguma dúvida mais aqui. Ó, o Cláudio falou, uma dúvida. A sua produção não deveria estar relacionada diretamente à sua demanda? Cláudio, o correto é, então, se eu tenho uma demanda, né? Por isso que eu trouxe essa questão do que é um processo puxado e do que é um processo empurrado, tá? Quando o meu processo, por exemplo, ele é um processo empurrado, eu tenho uma previsão de demanda, mas eu não tenho nenhum tipo de confirmação, certo? Então eu simplesmente produzo assim, conforme eu tenho capacidade. Eu tenho capacidade para produzir 1000 peças, eu vou produzir 1000 peças. Mas às vezes eu não tenho essa característica. Semana passada a professora até falou, por exemplo, se é uma produção empurrada, às vezes eu produzo 1000 canetas, eu mando para o supermercado, então eu demorei 30 dias para produzir as 1000 canetas, por exemplo. E esse produto, até ser vendido, vai demorar mais 30 dias. Ou seja, eu vou ter esse meu retorno em 60 dias. Quando o meu processo é puxado, ele vai chegar uma solicitação de compra, né, de solicitação de produção, e aí eu vou produzir. Então, eu demorei 30 dias para produzir, eu entreguei o meu produto e eu produzi, já vou entregar e vou receber. Tá? Então, depende. Às vezes, a minha produção, ela é encaminhada de acordo com as solicitações, mas às vezes eu produzo de acordo com o que eu tenho ali. A melhor opção sempre vai ser o nosso processo puxado, tá? Ou seja, eu produzo de acordo com o que está vendido, não como empurrado. Mas, em algumas situações, a gente produz aí também na produção empurrada. Beleza, pessoal? Entendeu, Cláudio? Daniel, não tinha áudio, tá? Ele era só um videozinho para vocês visualizarem mesmo, tá bom? Daniel, se Cláudio, se não ficou claro, você coloca aí que a professora volta e explica, tá bom? De novo, vamos continuar, tá? E aí, pessoal, eu falei para vocês sobre esse processo, como que a gente define esse processo puxador, o pacemaker, tá? Pessoal, eu também tinha muito essa dúvida, tá? Porque alguns autores, se vocês procurarem a literatura, ele vai falar que o nosso processo pacemaker, que é o nosso processo puxador, ele sempre vai ser o último processo, tá? Porque ele não vai ter um supermercado depois, tá? Então, ou seja, antes daquela minha demanda do meu cliente. Então, se ele não trabalhasse atendendo o tact time, ele iria atrasar a nossa entrega. Por quê? Porque o nosso processo puxador, gente, ele tem que ser exatamente igual ao nosso tact time, tá? Ah, é 40 segundos? Não necessariamente 40 segundos, mas ele precisa atender o tact, tá? Por quê? Porque eu não posso ter um supermercado depois dele. O meu último supermercado está antes dele, tá?
Porém, gente, não é sempre assim. Isso aqui não é uma via de regra. Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente pode definir esse processo puxador, tá? Como que a gente vai fazer isso, gente? Como que a gente define esse processo puxador? Aqui eu estou mostrando para vocês o processo puxador no primeiro caso e no segundo. No primeiro caso, o nosso processo puxador, ele está no nosso processo 4, tá? Então, ele é aquele processo que vai atender o nosso TACT, ou seja, ele é o nosso processo puxador, o pacemaker. Ele é o processo que vai definir o nosso ritmo de produção daquela família, tá? Ele é a representação, gente, da nossa demanda real, tá? Então, a partir dele, eu não posso ter mais supermercado. Antes dele, eu posso. Depois, não. Então, antes dele, eu posso ter estoque. Depois dele, não pode ser. Ou seja, depois do nosso processo puxador, todos os outros processos que tiver, tem que atender exatamente o mesmo tempo que ele, para não se gerar outro tipo de estoque, tá? Então, eu produzi, eu já mando para o próximo, tá? Nesse exemplo aqui, vocês observam que eu tenho um supermercado. Entre o processo 1 e o nosso processo 2, entre o nosso processo 2 e o processo 3, entre o 3 e o 4. Mas depois do nosso processo 4, eu não tenho mais. Por quê? Porque ele já vai para o nosso cliente. Já no nosso segundo exemplo, gente, o nosso processo puxador, ele é o quê? O nosso processo 2. Observem que eu tenho um supermercado entre o nosso processo 1 e o nosso processo 2, porém o nosso processo 2 ao 3 e do 3 ao 4 eu não tenho supermercado. Ou seja, eu produzi, eu já entreguei para a próxima etapa, tá? Ou seja, o nosso processo puxador, ele vai ser sempre aquele que eu tenho um último supermercado antes dele, tá? E a partir dele, as outras etapas têm que estar alinhadas com ele, tá? Então, assim que a gente define o que é o nosso processo puxador, tá bom? Então, a gente vai manter o nosso ritmo de trabalho de acordo com o nosso processo 2, tá? Ou seja, é dentro do nosso processo 2 que chega a nossa programação de produção. Então, aquela ordem que sai lá do PCP, ele vai chegar para o nosso processo puxador sempre. No exemplo 1 ali, é no nosso processo 4, tá? E aí, ele começa a produzir, ele tem que ter o supermercado anterior e assim por diante. No nosso processo 2, nossa programação de produção vai chegar no nosso processo 2. E aí, ele produziu, em seguida, ele manda para os próximos, tá bom? E aí, gente, a gente tem que entender também sobre o nosso fluxo contínuo, tá? Então, onde eu tenho um monte de etapas, é muito importante que a gente consiga juntar o máximo possível de atividades em uma só, tá? Por quê? Porque se eu junto as minhas atividades, vamos imaginar que o nosso processo, o nosso start time é de 40 segundos, mas eu tenho uma atividade, por exemplo, que demora 12 segundos e a outra, por exemplo, que demora 20 segundos, tá? E aí eu tenho um funcionário para minha atividade para o meu processo 1 e eu tenho um funcionário para o meu processo 2. Mas, gente, vocês conseguem perceber que muitas vezes esses processos eles poderiam ser unidos e eu poderia ter uma única pessoa, tá? Então, eu busco sempre ter um fluxo contínuo. Por quê? Para também não ter aquela ociosidade que eu acabei de falar para vocês, tá bom? E aí, disparar a produção, ela tem que ser disparada conforme a variação da nossa demanda, tá? Então, depois de todos esses conceitos que vocês entenderam, a gente tem que olhar para o nosso mapa de fluxo de valor que a gente tinha na semana passada, tá? Esse aqui é o nosso mapa de fluxo de valor do estado atual, gente. E agora nós vamos aplicar algumas melhorias dentro desse fluxo, tá? Então, pessoal, observem aqui no nosso fluxo da semana passada que nós tínhamos o quê? A gente tinha 4 etapas do nosso processo e a gente percebia que nós tínhamos estoques intermediários entre as etapas. Então, por exemplo, entre a mistura de matéria-prima e a extrusão, nós tínhamos ali um estoque de 360. Entre a extrusão e o fracionamento, nós tínhamos 8.640. Tá? Então, pessoal, nessas situações, às vezes a gente pode fazer o quê? Somar as nossas etapas de acordo com o takt time, tá? Então, onde a gente vê, por exemplo, a mistura de matéria-prima e a extrusão, em uma mesma etapa, a gente pode juntar as duas,
e transformar ela em uma única etapa, porém com 2 operadores, tá bom? Então, ele aumenta um pouquinho o tempo de ciclo, mas a gente não tem mais aquele estoque do meio. Por quê? Porque eu terminei de produzir a minha mistura da matéria-prima, eu vou mandar para minha extrusão. E aí ele vai seguir ali, só que sem ter aquele gargalo no meio. Tá? Então, eu trouxe aqui para vocês um estado futuro, como que poderia ser. Então, percebam, por exemplo, que foi juntada a mistura da matéria-prima e a extrusão. E o que foi feito aqui, gente, no nosso tempo de ciclo? Aqui, anteriormente, a gente tinha um tempo de ciclo de 96 segundos e de 39 segundos. Pessoal, para chegar nesses 39 segundos, foi feito o quê? Foi feito um balanceamento de produção, tá? Por quê? Porque eu preciso que as minhas etapas atendam aquele tact time de 40 segundos. Como que foi feito isso? Foi balanceada a produção. Às vezes pode ser que eu tenha 2 equipamentos, às vezes pode ser que com a junção das atividades eu consiga com que o operador ajude o outro, tá? E aí assim por diante. Assim também, gente, o que foi inserido? Foi inserido um supermercado aqui, entre a minha mistura da minha matéria-prima e entre o meu fracionamento. Ou seja, quando o meu fracionamento retira um produto, logo em seguida sai a minha solicitação para a minha mistura de matéria-prima. Mas tudo isso aqui, gente, com o quê? Com um Kanban, tá? Então, percebam que aqui atrás nós temos um Kanban de compra e aqui eu tenho um outro Kanban, tá? Então, a gente tem aí as características. Então, agora a gente tem um supermercado com o quê? Com a informação de Kanban que foi implementada nesse processo, tá? E nós temos também o fracionamento que foi somado aqui com a embalagem, tá? Com 2 operadores. Percebam, gente, que a quantidade de pessoas não foi reduzida, tá? Muito pelo contrário, elas só foram juntadas dentro de um único processo e foi buscado balancear ali aquelas atividades, tá bom? Então, nós temos o quê? Nós temos 2 operadores. A gente reduziu um processo, a gente reduziu 2 estoques, porque percebam aqui que nós tínhamos o quê? A gente tinha um supermercado aqui atrás, aí nós tínhamos um estoque aqui entre a mistura da matéria-prima e a extrusão, a gente tinha um estoque entre a extrusão e o fracionamento, a gente tinha um estoque entre o fracionamento e a embalagem, e a gente tinha aqui o estoque também da embalagem para a nossa expedição. Percebam que ele se tornou o quê, gente? Ele se tornou apenas aqui, né? No lugar de termos 4, 5 estoques, a gente reduziu a quantidade aí de estoques que a gente tinha, tá? Pessoal, mas isso aqui só dá certo se for feito aqui um balanceamento da linha também, tá? Então, a gente não eu quero diminuir o meu tempo. Não funciona assim. Para você fazer isso, você precisa fazer um balanceamento da sua linha e ver se realmente é possível, tá? Percebam que o nosso processo puxador aqui, gente, é o que recebe a nossa programação diária, que é o quê? O nosso fracionamento e a embalagem. Nesse caso aqui, o nosso processo puxador, nosso pacemaker, é o quê? O nosso último processo. Mas ele poderia ser a mistura da matéria-prima se nós não tivéssemos um supermercado posterior a ele, tá? Então, gente, a gente tem que cuidar também bastante com isso, tá? A gente também tem que perceber, gente, que o nosso supermercado com estoques, eles são estoques reduzidos. Então, a gente não quer manter mais aquele estoque extremamente grande de 8.000 peças. Muito pelo contrário, a gente quer buscar reduzir o nosso estoque, tá? Então, o nosso estoque é o quê? É o nosso quadro Kanban. Então, a gente tem ali a quantidade. Outra situação, gente, que quando a gente faz balanceamento de linha, se vocês se recordarem, quando a gente fez o mapa de fluxo de valor, a gente fez de acordo com o quê? De acordo com a família de produto. Então, vocês vão produzir, às vezes, eu vou ter uma hora que eu vou produzir o produto C e vai ser produzido o produto C. Outra hora eu vou produzir o meu produto B. Isso tudo, gente, é por meio do quê? Por meio do nosso balanceamento da nossa linha também. Tá? Então, aqui a gente quer diminuir o quê? A gente diminuiu o número das nossas etapas, a gente diminuiu o nosso estoque, porque o nosso estoque gerava ali um lead time muito grande, né? Então, produto parado. E percebam que aquele processo de 24 dias, pessoal, ele passou a ser um processo de 11 dias de lead time, tá? Isso tudo por quê? Porque a gente reduziu aqui as nossas quantidades do nosso estoque. Tá? E o nosso processo produtivo, que era também de 211 segundos, ele passou a ser 78 segundos, tá? Mas isso aqui não é do nada. Lembrando, gente, isso aqui foi feito um balanceamento da linha de produção, tá?
Outra característica, gente, é que quando a gente faz isso aqui, a gente separa como se fossem loops. O que são os loops, gente? Para vocês entenderem, tá? Eles são as nossas etapas de melhorias, ou seja, a gente, nesse caso aqui, a gente aplicou 3 etapas de melhorias, tá? Então, o nosso loop 1, o nosso loop 2 e o nosso loop 3. Por onde que eu começo, gente? Pelo nosso loop 1, ou seja, ele começou lá de trás, né, lá do final do nosso processo e ele veio melhorando de trás para frente, tá? Ah, mas professora, por onde eu começo? Eu começo por onde eu vou ter a maior facilidade, onde eu vou ter um bom resultado, tá? Para isso, gente, eu trouxe aqui, tá? Não quer dizer que, por exemplo, esse loop aqui foi feito uma atividade, muito pelo contrário. Ele foi feito todo um plano de ação, todo um plano de implementação de melhorias. E aí aqui, ó, foi dividido o quê? No nosso loop 1, loop 2 e loop 3. No nosso loop 1, que ele transformou o quê? Ele juntou o fracionamento e a nossa embalagem. Ele fez o quê? Ele criou um fluxo contínuo entre o fracionamento e a embalagem. Ele buscou equilibrar o tempo de ciclo do processo em no máximo 39 segundos. Por quê? Porque a gente tinha um takt time de 40, tá? Ele buscou garantir a porcentagem de qualidade de 99% dentro do fracionamento e ele buscou nivelar as cargas e programar a produção com a data de entrega. Então, pessoal, quando a gente faz os loops, a gente tem que fazer todo um processo de melhoria, todo um processo de planejar o que vai ser feito. E, gente, quando eu falei para vocês semana passada que nós não podemos pensar que a primeira vez que vocês fizeram ele vai ficar perfeito, é porque não vai. Muitas vezes, gente, essa figura aqui que vocês verem, esse mapa de fluxo de valor foi criado em cima desse aqui anterior, pode ter certeza que não foi criado de um dia para o outro. Ele foi feito muitas etapas de planejamento, foi buscado balancear essa linha de produção, e às vezes a gente faz o balanceamento da linha, a gente reduz 5 segundos, aí a gente aplica um novo balanceamento de produção, a gente organiza, a gente tenta achar o melhor fluxo de produção possível, e aí a gente de 5, a gente consegue reduzir mais 5, e assim vai ocorrendo, pessoal. Então, ele é um processo contínuo, tá? Então, para chegar nesse mapa de fluxo de valor atual, muitas vezes já foi feito 3, 4, 5 mapas de fluxo de valor, tá? Então, também não tem como vocês fazerem a primeira vez e vocês acharem que vocês vão conseguir, por exemplo, juntar atividades, tá? Então, a gente precisa ter aí uma atividade muito maior, tá bom? E aí, pessoal, para fazer isso, a gente precisa entender sobre o nosso gráfico de balanceamento da nossa linha de produção, tá? E aí, antes de eu falar disso aqui, deixa eu só lembrar de um detalhe que eu lembrei aqui agora. Esse plano de implementação, gente, ele é muito parecido, por exemplo, com o 5W, 1H, 5W, 2H, tá? Então, vocês já aprenderam isso, por exemplo, quando vocês falam lá na disciplina de gestão da qualidade, é onde a gente começa a ver como que a gente pode fazer, quais mudanças. Então, é realmente um passo a passo, como você vai fazer, quem vai fazer, quando que vai fazer, tá bom? E aí, antes de eu falar sobre o gráfico de balanceamento, deixa eu ver se teve mais alguma dúvida aqui, tá? Então, deixa eu ver. O Erley comentou, eu sou o coordenador de produção, eu tenho muita dificuldade para comprar a matéria-prima, que é o papel. O fornecedor não vende pouco, eu preciso comprar para o mês todo e eu uso 5% por dia da compra. Erley, nesse caso, o seu estoque você não consegue reduzir porque você tem uma política de compra, tá? Mas, por exemplo, algumas soluções para esse caso, algumas empresas buscam, por exemplo, ter alternativas de fornecedor, tá? Mas às vezes, a qualidade é diferente ou algo assim. Então, nesse caso, ele é mais ditado aí por política de compra. Então, por mais que às vezes você não consiga reduzir esse seu estoque inicial, você pode tentar reduzir os estoques que se formam, por exemplo, entre etapas, tá bom? O Cláudio comentou, essa produção é de baixo ou de alto valor agregado? Cláudio, depende, tá? Eu tenho processos, por exemplo, que é de alto valor agregado e ele é um processo um
puxado. Assim como às vezes eu tenho um processo que não é de alto valor agregado, mas ele é um processo empurrado. Então, assim, eu teria que saber de que processo que você está falando para te ajudar, tá? Definir. Mas independente de qual situação, gente, eu também não posso falar para vocês que vocês sempre vão inserir um processo de produção, por exemplo, puxado, que ele é o melhor. Sim, ele é o melhor porque você teria menor estoque, você teria menos situações desfavoráveis. Mas, assim, você tem que avaliar a realidade da sua empresa, tá? Então, igual ali o Erley falou, eu tenho um estoque. No caso dele, ele tem que ter aquilo, senão ele não vai ter, ele não vai conseguir produzir, ele tem que comprar aquilo e pronto, tá? Então, a gente tem que considerar cada condição. E o Luiz comentou, né, professora, onde trabalho nós utilizamos duas formas, puxado e empurrado. Luiz, tem algumas empresas que às vezes dentro do mesmo processo produtivo, a gente tem o empurrado, então, por exemplo, quando a gente tem antes do nosso pacemaker, né, normalmente a gente tem o quê? A gente tem um processo empurrado, mas aí a partir do nosso processo puxador, a gente já tem o quê? Um processo puxado, que é o quê? O nosso processo que vai determinar o ritmo aí de produção. Tá? Então, nem sempre, gente, vocês conseguem um processo totalmente puxado. Às vezes você precisa de um processo ali empurrado na metade dele e assim por diante. Então, isso depende das condições que você tem na sua empresa, tá bom? E o Erley, ele complementou, né? Que eu compro 100 toneladas mês e uso 5 toneladas dias. Eu compro à vista e vendo minhas embalagens com 15, 30 e 45 dias de prazo. Nesse caso, o Erley, ele demora mais de ser um lucro, né? Mas, às vezes, essas condições que ele tem... para ele comprar em grande quantidade, ele provavelmente tem um desconto muito grande, né? E aí você tem que avaliar. Compensa esse desconto e você manter um processo aí empurrado, ou às vezes compensa você ter um processo puxado e não ter tanto estoque. Então, assim, gente, não é também uma lei que tem que ser processo puxado, que não pode ter estoque. Não, a gente tem que avaliar as condições que você tem dentro da empresa, tá? O ideal, óbvio, sempre seria o puxado, mas nem sempre a gente tem condição, tá bom? Então, continuando, gente, para a gente falar aí sobre o nosso balanceamento, né, na nossa tabela de equilíbrio, eu gostaria de mostrar isso aqui para vocês, tá? Isso aqui é um gráfico de balanceamento. Ele também é conhecido aí como equilíbrio de operadores ou ainda como balance charter, tá? Vocês podem encontrar como um desses três nomes. E aí eu trouxe aqui para vocês um exemplo. Esse exemplo aqui, gente, ele tá lá no livro chamado de Produção Simplificada, tá? Ele tem na minha biblioteca, então se vocês às vezes tiverem dúvidas depois de como que determina, como que faz o gráfico de balanceamento, porque a professora não consegue fazer aqui com vocês, vocês podem procurar esse livro, tá? Depois, se vocês quiserem, eu até coloco aí no chat o nome, né? Eu peço pro professor Vitor colocar. O nome dele é Produção Simplificada. Ele mostra bem certinho como que acontece esse processo aqui, tá? No livro, gente, eles citam, né, o tempo antes de um sistema Kaizen, onde o tempo de ciclo, gente, ele era aqui, ó, esses 134 segundos que vocês veem aqui. E em segundo é feito o quê, gente? É aplicado Kaizens, tá? São implementados vários Kaizens e ele passa a se tornar 82 segundos, tá? O takt time deles, gente, é de 120 segundos, tá? Então, a gente percebe aqui que a gente acaba gerando como se fosse uma ociosidade, mas assim, gente, entre ter uma ociosidade e uma falta, sempre vai ser melhor você ter uma ociosidade, tá? Não é o ideal, mas pode acontecer. Nesse caso aqui, ele poderia até implementar uma outra atividade aqui, uma outra etapa ou assim por diante, tá? Então, aqui, além disso, vocês percebem essas diferenças de cores nesse gráfico de balanceamento, pessoal. Por quê? Porque a gente tem a flutuação, que é o nosso primeiro quadradinho ali, né? A flutuação quer dizer o quê? Problemas do processo que podem causar instabilidade. Então, em alguns momentos, gente, a gente tem ali a flutuação porque há uma máquina, uma quebra de alguma situação assim, uma quebra de máquina ou assim por diante, tá? Nós temos a troca, que é o relacionamento relacionado ao nosso produto, onde a gente tem a troca de um produto, a troca de uma peça, a troca de um molde ou assim por diante, tá?
Nós temos o trabalho periódico, que ele está relacionado aí ao processo, a troca do nosso material ou da nossa ferramenta, a limpeza de ponta de uma solda, por exemplo, assim por diante, tá? Como se fosse uma manutenção aí periódica, né? E nós temos o nosso tempo de elemento, que é o nosso trabalho que realmente agrega valor, que muda, né? Que traz aí algo que é importante, tá? E aí percebam, gente, que sempre que a gente faz o nosso gráfico de balanceamento, a gente considera todas essas atividades aqui, tá? E aí, eu trouxe para vocês aqui uma tabela do equilíbrio de operadores, tá? Então, eu vou destrinchar esse tempo de 134 segundos aqui, como que ele era antes e como que ele passa a ser depois de ser realizado aí o balanceamento, tá? Então, destrinchando aqui aquele gráfico anterior de 134 segundos, o que a gente vê do nosso primeiro gráfico? Imagine aqui, gente, que vocês têm um processo que tem 6 etapas. Então, etapa 1, 2, 3 e assim por diante. O seu tempo de ciclo está aqui o seu takt time, desculpa, ele está aqui, ó, nessa linha tracejada que vocês estão vendo. Percebam que vocês têm atividades que estão dentro do takt time, vocês têm atividades que estão acima do TACT e vocês têm atividades que estão abaixo do TACT. Imagine que vocês têm aí, por exemplo, recebimento de matéria-prima, corte, colagem, montagem e assim por diante, tá? Então, vocês percebem que tem atividades que atendem o TACT e tem atividades que não atendem o TACT, tá? O primeiro passo aqui, gente, é o quê? Nós trabalharmos em melhorias dentro desses ciclos, tá? Então, por exemplo, na sua atividade 1 ali, ele passa, né? Você faz uma melhoria, tudo, e ele passa a atender, por exemplo, o seu takt time. E o seu ciclo 4? Vamos olhar primeiro de tudo por quê? Porque, gente, a gente sempre vai olhar para as atividades que estão muito acima do nosso takt, ou seja, os nossos principais problemas aqui estão na nossa atividade 1 e na nossa atividade 4. Então, elas serão as primeiras atividades que eu preciso fazer melhorias, tá? E aí, o que eu faço? Eu aplico ali uma melhoria, eu aplico um brainstorming, eu faço alguma coisa que vai me fazer o quê? Eu reduzir. Então, aquele tempo 1, por exemplo, que estava ali, vamos supor que 135, ele passou a ser aqui um valor, por exemplo, de 80, vamos dizer. Tá? O que foi feito aqui, gente? Foi feita a aplicação de um Kaizen, foi feito um brainstorming, foi feita alguma atividade para reduzir esse tempo de ciclo. A mesma coisa aqui para a nossa atividade 4. Ela também foi aplicado um tempo ali para buscar reduzir, tá? E aí, o que aconteceu? A nossa figura, ela passou todas as nossas atividades a ser menor. Por quê? Porque foi aplicado o Kaizen em cada uma dessas etapas. Em seguida, gente, eu continuo aplicando o Takt Time, continuo aplicando um Kaizen, eu continuo aplicando melhorias. E aí, gente, até que vai chegar um momento que você percebe, por exemplo, que você pode juntar a sua atividade 1 e a sua atividade, por exemplo, 2, e elas vão se tornar apenas uma. Tá? Então, isso não quer dizer, gente, que eu vou demitir funcionário nem nada disso. Mas o que acontece? Eu vou conseguir juntar atividades. Então, eu apliquei o Takt Time, apliquei Kaizen e eu reduzi o meu Takt Time de 134, de 150, por exemplo, para 50 e o outro para 70. Percebam que eu posso unir a minha atividade de 50 e a minha de 70 e ele vai atingir 120. Percebam que eu vou juntando atividades. E aí, até que, por exemplo, pode chegar um momento que você percebe que a sua atividade 6, ela já não precisa ter um operador só para ela, tá? Ou seja, eu não preciso ter um local de trabalho, uma mesa, uma bancada só para ela. Por quê? Porque eu consegui unir atividades. Então, o nosso objetivo, gente, sempre vai ser o quê? Buscar eliminar qualquer tipo de desperdício, buscar eliminar qualquer situação, de maneira que eu atenda o nosso TACT, tá? Que eu reduza o desperdício e eu consiga unir aí funções. Não é demitir funcionário, gente, não é atender menos a demanda, muito pelo contrário. Então, a gente consegue balancear a nossa linha de produção e passar a atender aí dentro do tempo esperado, tá? Pessoal, como que a gente faz isso normalmente? A gente retira desperdício, a gente elimina excesso de burocracia, a gente elimina excesso de movimentação. Lembra um exemplo que eu dei para vocês, por exemplo, que o que acontece? O superprocessamento. Eu tenho a minha atividade 1, 2, 3, 4.
Na minha atividade 1, eu terminei de produzir, eu embalo meu produto para mandar para minha etapa 2. Quando chegar na minha etapa 2, eu tenho que desembalar o meu produto, eu tenho que pôr na minha máquina, terminou a minha etapa 2, eu tenho que pôr uma embalagem para daí mandar para a etapa 3. Percebam, gente, que às vezes eu tenho um processamento excessivo onde eu não precisava. E aí, gente, com essas pequenas mudanças, eu consigo balancear a minha linha de produção. Como que eu vou fazer essas mudanças? Eu vou melhorar o meu espaço físico, eu vou, no lugar de ter toda aquela movimentação para buscar uma ferramenta, eu vou buscar trazer as ferramentas mais próximas do meu funcionário. Eu vou transformar, por exemplo, o meu layout no lugar de ser um layout onde eu tenho que fazer toda aquela movimentação. Se vocês se lembrarem lá da nossa aula 1, se eu não estiver enganada, ou da 2, onde eu trouxe para vocês um gráfico onde eu mostrava que de um setor ele ia para o outro lado, do outro lado da fábrica, depois voltava para o próximo da etapa 1. Então, gente, se eu organizo o meu layout, se eu trago ele para um layout mais fácil, um espaço físico mais organizado, um sistema mais fluido, gente, eu consigo eliminar aí o meu excesso de burocracia, o meu excesso de atividades, eu consigo eliminar aí meus desperdícios, tá? E, gente, nós não vamos mandar ninguém embora. Por mais que eu reduza, às vezes, um operador ali, gente, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse operador e eu vou colocar ele para fazer melhorias. Então, por exemplo, aqui no nosso processo de balanceamento, a gente não dispensou nenhum operador, muito pelo contrário. A gente transformou, por exemplo, aquele meu operador 6, ele pode ter se tornado alguém que contribui com cada etapa, tá? Então, a gente consegue aí contribuir com tudo isso se a gente faz o balanceamento da linha, tá? E aí, pessoal, algo muito interessante que vocês têm que pensar quando a gente está falando nesse processo de melhorar a nossa linha, de tudo isso, por exemplo, criar um gráfico de Gantt, tá? Nós podemos realizar essa gestão de pessoas, realizar essa gestão do tempo, tá? E aí, quando eu falo em gestão de pessoas, gente, por quê? Porque se os meus funcionários não estiverem alinhados aqui com essas atividades, a tendência é que as coisas não sejam bem balanceadas, muito pelo contrário. Vocês lembram quando eu falava lá na aula de Kaizen, que a melhor pessoa para sugerir um Kaizen é a pessoa que está dentro da linha de produção? Por quê? Porque ele é a pessoa que conhece, ele vê o que pode ser mudado, ele consegue ver o que está sendo desnecessário. E essa pessoa normalmente é a pessoa que vai conseguir fazer essas mudanças, tá? Então, se vocês querem chegar nessa linha de produção reequilibrada, vocês precisam contar com ferramentas de gestão, com ferramentas de melhoria e principalmente com a gestão de pessoas. Não existe, gente, linha de produção balanceada sem ter aí uma boa gestão de pessoas, tá bom? E aí, gente, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês conseguem ver, ó, aqui tá a nossa referência do livro, tá, que eu trouxe. Então, esse exemplo aqui que eu trouxe com vocês, que eu mostrei para vocês de balanceamento de linha, ele tem aqui nesse livro de produção Lean Simplificado, do Dennis. Então, ele traz detalhadamente, ele mostra como que foi feito os Kaizens, ele descreve. Então, se alguém tem dúvida de como balancear a linha, não lembra como que era feito lá em PCP, volta lá no livro do Lean Simplificado que vocês vão conseguir entender, tá bom? Pessoal, semana que vem a gente vai falar aí sobre, né, implementação desse estado futuro, então sobre os planos de ação, sobre essas ferramentas que são importantes, tá bom?